Estamos começando a segunda parte da nossa aula sobre o texto da sessão 4A-B, o texto 4B. Nós vamos fazer a leitura e análise do grego. Então, apenas contextualizando, nós estamos naquela historinha em que o Rapsodo e o Diciópolis descem do barco, estão indo pelas grandes muralhas em direção a Atenas. O próprio Dicéopolis fez a sua casa ali nas Grandes Muralhas, porque ele é um morador do campo, e, ah, e eles estão. Atenas está sendo acometida pela peste, que um monte de gente acabou migrando para o assentamento urbano, para a cidade, para barracos, né? E houve uma grande peste, começou a matar gente. E agora eles se deparam com uma situação terrível em que há uma pira funerária, pira fúnebre preparada para receber o cadáver de alguém e outra pessoa vai utilizar, ou seja, aparece do nada para utilizar a mesma pira, ou seja, vai simplesmente jogar o cadáver que ela está carregando lá. Isso tem questões religiosas envolvidas, questões morais envolvidas. O respeito pelos mortos é uma coisa muito importante na Grécia. E o diálogo está nessa briga que o Dicéopolis tenta intervir e o rapaz ah, bate no Dicéopolis. Aí um velho sai de casa, o velho é o dono da pira, né? Da pira fúnebre, e começa então a discussão. Na parte anterior, o o velho justamente disse que ele fará, aliás, está fazendo, fará não, né? Ele está fazendo, tapto, ops, perdão. Ele está fazendo hoje, né? Eu estou fazendo hoje o funeral do meu filho. E a pira funerária é minha. E a resposta do rapaz é, está logo na sequência. Então ele diz: O prontisdo egoge. E o velho, arosebeitos teos, arotimais tos ton anthropon nomos, aluden coliese, ute theon phobos, ute anthropon nomos. Eu não me importo, né? Egoge, o frontisdo. Vejam que não é ego, mas egoge. Esse ge está enfatizando, dando uma ênfase no, no ego. Normalmente o uso dos pronomes pessoais em grego já é enfático, e aqui seria algo mais ou menos assim: eu não me importo, né, o que ele está dizendo. Então, ninguém não tem exatamente como traduzir eu, pelo menos, não me importo. Ficaria algo meio estranho. É uma maneira de dizer mais do que simplesmente você colocar advérbios na oração. E aí o velho pergunta: acaso Ara, está elidido alfa, não reverencias o Sebei, os deuses, tus teus? Acaso Ara não honras ou não respeitas o Timais, a lei dos homens, tus nomos, ton anthropon, mas nada te impede al uden se polluei. Estou lendo agora na mesma ordem do português para vocês poderem recuperar o que está escrito no grego. Então, nada te impede, nem ute, o medo, phobos, dos deuses, theon, nem a lei, utenomos, dos homens, anthropon. Vejam que o medo dos deuses aqui, esses deuses, theon, funciona como um genitivo
um genitivo objetivo, né? Não são os deuses que têm medo, mas ele que tem medo dos deuses. É, Na sequência, então, temos a fala do, do rapaz, que é um pouco longa, e termina em um verso muito importante, muito interessante, muito bonito de Píndaro. Não ficou, infelizmente, aqui na outra página. Eu vou fazer a leitura do parágrafo inteiro e, e a tradução. Então o rapaz diz: Tipes necroi epinecrois piptosin apotinescos in Troianthropoi hosper probata en tais oikiais kai en tois hierois. Sudemoi teus leges kai nomos, more su hoigarteoi euc eisin, eu frontisdos in cremon, Επεδέχε νόσος διαπτέρε τος τε ευσεβές, χαμακάιτος ασεβές, πογάρχε εμέ μέτερ, καί χω πατέρ, ευσεβόν τεσαί, νουν δε ποες την χωαδελπός, ευσεβέστατος ανθρώπων όν, idо, kai memoi lege perinomon kai hybreos. Ugar obo mai ten colasin. Eu que, perdão. Eu cois ta hoti epemeroi hoianthropoi. Tides men, tidoques men, scias sonar anthropos. O que está dizendo? O que estás dizendo, né? Ti fes. Aqui, o melhor seria estás, que é a segunda pessoa. O que estás? Cadáveres tombam, não é tomam, é tombam sobre cadáveres. Aí está sobrem. Então, cadáveres necroi tombam piptosin sobre cadáveres. Epinecrois. E os homens, troianthropoi, morrem apotneiskosin como ovelhas, hosper probata, nas casas ou nas moradias, en tais oikiais, e nos templos, kai en tois hierois. E tu, de su, estás me falando, leges moi, de deuses, teus, e leis, kai nomos, tolo. O tolo é difícil traduzir como a expressão é colocada em grego, porque é um vocativo, seria algo como ó tolo tu. Só que o tolo aqui está funcionando como um adjetivo ligado a esse vocativo. Então a melhor maneira de traduzir isso é simplesmente tolo, mas literalmente seria algo como ó tolo tu. E agora ele diz: os deuses ou não existem, hoi teoi eu keisin, Hoiteoi é o Keisin, ou não se importam conosco. É o frontis do Sinhemon. E o gar aqui, vocês lembram que o gar normalmente é traduzido por pois, mas aqui não cabe traduzi-lo, porque o que ele está dizendo, o que ele está fazendo, na verdade, é apontando que o fato dos deuses não existirem ou não se preocuparem conosco é o que fundamenta o fato de ele ter chamado o outro de tolo. Só que em português a gente não constrói um vocativo e uma explicação do vocativo. Tolo, pois os deuses. Não. E eu acredito que em português, formulado dessa maneira que está aqui, é suficiente para mostrar por que ele está chamando o outro de tolo. Não é isso?
Porque os deuses não existem ou não se preocupam conosco, já que, epeide, a peste, renossos, mata diaftere, os piedosos, tus te eusebes, ao mesmo tempo, rama, que os que os impiedosos, ou os piedosos e os impiedosos ao mesmo tempo. São as duas possibilidades, né? Você tem o te e o kai, ligando tus percebeis e tus sacebeis como objeto de aftere, ou seja, mata tanto x como y, e o rama funciona como ao mesmo tempo. Isso significa rama. Então, vocês, sabendo da semântica da oração em grego, vocês têm que colocar da maneira mais natural em português. Os deuses ou não existem ou não se preocupam conosco, já que a peste mata os poderosos ao mesmo tempo que os ímpios. É uma maneira de colocar o que está escrito em grego. É, onde está minha mãe? Hu esti re eme mater e o meu pai. Kai ho pater. Aqui eu não preciso do pronome possessivo, porque eu já estou subentendendo que é a minha mãe e o meu pai. E aqui, novamente, o Gar está dando suporte, está apresentando a oração como um suporte para aquilo que ele falou logo acima. Só que é um suporte que não é bem caracterizado em português por um porquê ou por um pois. Os deuses, né, a peste mata todo mundo. E aí ele vai introduzir uma pergunta para o pois onde está minha mãe e o meu pai? Não faz muito sentido, né? Então, eu acredito que, novamente, o gar não precisa ser traduzido para manter a semântica. Então, onde está minha mãe e o meu pai? Eusebuntes aei, que sempre são piedosos. O são piedosos, ou sendo piedosos, é o particípio, né? Sendo piedosos sempre. E agora, de nun, onde, po estin, está meu irmão. Lembrando que o artigo pode servir de indicador para o possessivo. Então, o grego diria, fui ver o irmão, onde o português diria, fui ver meu irmão, nesse caso. Então, onde está meu irmão e não o irmão? Então, onde está meu irmão? O mais sábio, o mais piedoso é o sebestatos dos homens, sendo. Então, sendo o que é o mais piedoso, perdão, dos homens. Veja, Bidu, aí aponta para o cadáver, ou olha, e não, eu poderia colocar um e aqui por causa do Kai, né? E não me fales, né? Kai me moilege sobre peri leis nomon e Kai ah, agressões, fibreos, que é aquela categoria de crime contra um cidadão. O cidadão se distinguia do escravo justamente porque o cidadão não podia ser punido fisicamente. Então, você bater num cidadão era considerado fibres. Aí, não me fale dos deuses, aliás, não me fale das leis e das agressões, ou sobre as agressões, pois não temo. Agora eu botei o pois, porque eu acredito que o valor explicativo é bem forte aqui, pois não temo, ou não tenho medo, o fubumai, a punição, ten colasin. Ou não sabes, é o coista que foti. Os homens hoiantropoi são efêmeros, efêmeroi, subentendendo eis, sim.
efêmero eissin. E o que somos? Tides men. E o que não somos? Tiduques men. E aqui vem a citação de Pindaro. Skias sonaranthropos. O homem é o sonho de uma sombra. E aqui alguns comentários são interessantes. Vejam que isso aqui é um trecho de poesia. Não tem nenhum artigo. Aqui nós temos a introdução de artigos na tradução. O homem é o sonho de uma sombra. Temos o homem, um sonho e uma sombra. Acontece que na poesia, ao contrário da prosa, que é aquilo com que nós normalmente mais lidamos quando lemos os textos gregos, pelo menos nós da filosofia, o uso do artigo não é tão sistemático assim. A poesia usa mais ou menos como o latim não tem artigos e você é obrigado, perdão, é obrigado a prover pelo, pela tradução a sua interpretação. No caso da poesia grega, também. Muitas vezes você tem isso. E quando você diz que o homem é o sonho de uma sombra, você tem skias aqui, em um genitivo singular, né? Ó, anthropos, nominativo singular, onar, nominativo singular, então você tem uma espécie de estin, aqui uma predicação, né? É, e skias é um possessivo, é um genitivo, perdão, adnominal de onar, ou seja, sonho do quê? De uma sombra. E a sombra aqui não é as sombras que nós vemos no chão, mas as sombras, provavelmente as sombras do Hades, não é isso? O que faz com que a gente tenha que pensar um pouco acerca de qual é exatamente o significado de sonho de uma sombra. É o sonho de uma sombra porque se trata nada mais, nada menos de algo efêmero que resulta, no fim das contas, de uma sombra. É o sonho que a sombra tem. E, bom, eu acredito que essas coisas não sejam facilmente respondidas, né? Mas fazem parte de qualquer tentativa de interpretação considerar essas e outras possibilidades. Aí o rapaz, depois de falar isso, acende a pira. Ou seja, ele jogou o corpo do irmão na pira funerária do velho, que ia usar para cremar o próprio filho. Aí o velho fica desesperado e diz: Paue, 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 atimás deis gartos teos, tinetos on. Para, Paue, Paue, pois, não está ali, mas pois, Gar, estás desonrando, desrespeitando a Timásdeis, os deuses dos teus, mesmo sendo tu, né, um mortal, tinetos on. E o rapaz responde, mas, perdão, alô, alô, Catimás, dotos teus egoge, timogar malis taten aproditen, calegar caieu fron heteos, calegar caieu pronussa, perdão, heteos, iodaimon apoieiton bion, egoon pros aproditen trepomai, kai ten hedonen, calas ouças. Ele vai embora, ajudado pelo escravo dele. O velho fica observando e Ceópolis diz: Ara taumasdes, ó rapsoide, hotitoastimiso, georgoson, kai ton demon poto, engartai polei udenallo perdão, polei udenalon anomia kai asebea kai nossos kai politon necron pletos. O velho pede para ele parar e pergunta. Pergunta não, diz: estás desonrando os deuses, mesmo sendo um mortal? E o rapaz responde: mas, vai lá, não desrespeito o Catimásdo, os deuses dos teus.
Eu, egoge. O egoge tem esse valor enfático. Eu não diz respeito. A gente poderia colocar o eu aqui sem problemas. Pois, ou ora, também é uma possibilidade. Quando você tem um ponto, você não pode botar pois, né? Então você pode usar o ora para introduzir algo que está explicando o que acabou de ser dito. Ora, gar, eu honro Timó, sobretudo, malista, Afrodite, ten Afrodite. Pois, gar, bela, calé, e benfazeja, eupron, a deusa, reteos. Subentendido é. Pois, novamente, negar, sendo usa, bela, calé e benfazeja, a eupron, a deusa, reteos, torna, poiei, a vida, ton bion, feliz, eudaimonon. Portanto, on, eu, ego, para Afrodite me volto, pros Aphroditen trepomai, e para o prazer, kai ten hedonen, que são belos, ou seja, tanto Afrodite quanto o prazer. Usas, calas. Aí o Diciópolis, agora falando com o Rapsodo, diz: Acaso te admiras, ara talmasdes, Rapsodo, ó Rapsoidei, que eu, Roti, eu, tá subentendido, odeie, me só, toaste, a cidade, me só, aqui está no presente do indicativo, mas claro, em português a gente precisa usar o subjuntivo, né? Te admiras que eu faça isso? Te admiras que eu faço isso? Não vai funcionar muito bem. Que eu odeie a cidade, sendo eu um agricultor, Yorgos on, o on está no nominativo, então está retomando o sujeito à oração, que é o eu, que está subentendido porque é a primeira pessoa do verbo, e ansei, literalmente, e anseio, kai potó, está no indicativo, mas em português a gente é obrigado a colocar no subjuntivo, o meu demo, ton emon demon, demon é uma unidade, né, administrativa, ou seja, unidade rural a qual ele pertence, então, nesse caso. Pois poderia introduzir a explicação, não necessariamente em português, mas pois, na polis, entei poli, não há nada, o den, ou seja, nada, simplesmente, né? Não tem o verbo ser, mas a gente subentende. Nada há outro, alo, que é, ou nada há além de, mas literalmente é nada há outro que, falta de lei, anomia, e falta de piedade, caecebea, ou impiedade, e peste, cai nossos, e muito cai pollu, número, pletos de corpos, ton, necron.